Nesta noite, o Senhor colocou no meu coração vários textos, claro, mas um deles, e o principal deles, está lá em Hebreus, no capítulo 13. Eu já quero que você vá abrindo, Hebreus, capítulo 13. E nesta noite, já é o nosso segundo culto, né? Nosso primeiro culto foi às 5 horas da tarde, casa cheia, terminamos às 18h30 pontualmente, e agora estamos no segundo culto, e o desafio é clamar ao Senhor que use para que mais uma vez, em mais um culto, a sua mensagem seja transmitida. E é a mesma pregação, é a mesma mensagem, para que você que escolha aí vir em um dos cultos, sabe que a estrutura é a mesma. Mas vamos lá, nesta noite, nós queremos falar a respeito do louvor e da adoração. Duas formas de honrar ao Senhor. Este é o título, inclusive, da mensagem dessa noite. Louvor e adoração. Duas formas de honrar ao Senhor. E em Hebreus, capítulo 13, que eu já pedi para você abrir, eu farei a leitura dos versículos 15 e 16, que diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, ou Deus tem prazer. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor maravilhoso e bendito, obrigado pela tua palavra, poderosa, viva, eficaz, que não volta sem fazer exatamente aquilo para o qual ela foi enviada, ela não volta vazia. E nós pedimos, ó Deus, para que nesta noite possamos relembrar, e alguns talvez aprenderem a respeito desta maravilha, desta bênção, deste privilégio que temos de louvar e adorarmos ao Senhor. Por isso, queremos clamar que mais uma vez a tua palavra fale e ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo 15 diz: por meio de Jesus. É por meio de Jesus, é por Ele, por causa dEle, que nós podemos hoje chegarmos ao trono da graça e chegarmos ao trono de Deus com louvores e com adoração. Sem Jesus, o novo e vivo caminho que nos leva ao Pai, nós não podemos declarar de fato que o adoramos. Louvar, que é externo, expressão, a palavra bem diz que até a natureza proclama a glória de Deus. O firmamento, as obras de suas mãos, os seres viventes louvam ao Senhor, porque há uma expressão do salmista que diz: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Mas a adoração é restrito somente para quem é filho. Se não for filho, não adora, porque é possível louvar sem adorar, mas é impossível um adorador que não louva. Deu para entender? Porque nós, de fato, podemos louvar, expressar, mas se não houve um novo nascimento, não estamos adorando. Quando nós temos um novo nascimento, olha o que a Bíblia diz: por meio de Jesus, aí sim, nós começamos e podemos oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Esse sacrifício de louvor, já já você vai entender e vai culminar para a adoração, porque ele fala, inclusive no versículo 16, que nós devemos praticar o bem, a mútua cooperação, ou seja, uns aos outros,
sermos bênção uns para os outros. Não é um ser bênção para o outro e o outro que também nasceu de novo não é bênção para mim, não. Eu tenho que ser bênção para o meu irmão é bênção para mim, de forma que o Senhor é adorado. Por isso ele é adorado. Por essa mútua cooperação, por esse mútuo envolvimento. O versículo 15 então fala mais da parte do louvor, do fruto dos lábios. Até me lembrei de um cântico bem antigo, que diz assim, que se canta assim: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. Ô irmã, só eu e a senhora que cantamos. 50 a mais, né? O resto, ou ficaram escondidos, esperando, né? Não vou cantar não, para não revelar. Esse cântico, na década de 80, tocou muito meu coração. Muito. Eu já cantava. Comecei a cantar aos 3 anos de idade. Já contei aqui experiências, coisa de criança, né? Que uma vez a minha professora de EBD perguntou assim: quem vai para o céu aqui? E aí todo mundo foi levantando a mão. Só que ela não se deu por vencida. Ela falou: por que você vai para o céu? E ela perguntou para as crianças lá, cada uma falava um negócio. Teve até algumas que falaram assim: porque meu pai me traz na igreja, né? Mas o bonitinho aqui foi falar o quê? Eu vou para o céu porque eu canto. Aí ela falou assim: olha, fez um dedão, irmãos, eu não esqueço do dedo. Olha, Deus está passando uma peneira aqui hoje, e quem não se adequa a Ele, que é humilde, vai passar pelo buraco da peneira. Eu falei: mãe, é assim, viu? Cadê? Não tem criança mais aqui, né? Tem algumas aí que já não vão mais no culto infantil. Era bem raiz no meu tempo, viu? Tinha negocinho de, mas papai do céu, não era não. Era, vai passar a peneira e você vai passar no buraco. Irmãos, enfim, eu sempre cantei. Agora eu vou falar a parte séria, né? Eu sempre cantei. E conforme eu fui desenvolvendo a responsabilidade do ministério que Deus me deu, eu sempre tive a preocupação de entregar ao Senhor, externamente, o melhor que eu posso. Por vários motivos. Eu até tentei. Eu não consegui aprender nenhum instrumento. Eu fui tentar aprender teclado, aí porque eu não estava trabalhando, não conseguia pagar a mensalidade e sair. Depois eu fui tentar aprender violão, meus dedos quase quebravam, mas não alcançava lá as notas. Eu falei: meu Deus. Também parei. E enfim, fiquei na parte de canto, de cantar, né, e tal. Mas olha, aquilo que eu posso fazer, não digo nem sei fazer, porque nós precisamos aprender sempre, crescer sempre, pedir capacitação ao Senhor. Sempre que eu vou fazer algo, eu peço ao Senhor: me ajude a fazer o melhor para ti, porque o Senhor merece. Isso já é um bom início para um louvor que cheira suave ao Senhor. Mas eu quero levar você nesta noite a pensar mais profundamente a respeito da adoração. O versículo 15 fala do louvor, fruto dos lábios. O versículo 16 fala da adoração prática, porque o versículo 16 fala sobre mutuamente realizarmos serviços, sermos generosos, e fala sobre entrega ao Senhor. E o adorador, o que adora, ou a verdadeira adoração, é a entrega. Ambos são chamados de sacrifício, ou sacrifícios, tanto o louvor quanto a adoração, mostrando então a mim e a você que honrar a Deus envolve expressão, que é o louvor, e envolve a ação, que é a adoração. Então nós precisamos adorar. A ação é a entrega, vem do interior, e o louvor é a expressão.
Olha, eu falei no primeiro culto, não posso esquecer de falar nisso, que é muito importante. O louvor ele é importante para evangelismo também, evangelizar. Sabe por quê? Você chega no seu trabalho amanhã e alguém pergunta assim, ó, dependendo de como você saiu na sexta, ou no sábado, ontem, onde é que você está? Aí você diz, graças a Deus eu estou bem. Está vendo? Louvor, gratidão, algo externo pelo que Deus fez. Aquilo abre margem para a pessoa dizer, eu gostaria de ser como você, no sentido de crer mais, confiar mais, ser grata, ou então simplesmente a pessoa pode dizer, que não é tão simples assim, como eu quero conhecer a Deus, porque Deus faz tudo, entendeu? Então o louvor também tem sua parte de ser até uma ferramenta para levarmos o Evangelho de Cristo quando nós louvamos. E a adoração, ela é interna, mas ao mesmo tempo ela produz também frutos que vêm para o exterior. De que forma? Em que a pessoa não te pega no pulo. Você é a mesma pessoa, o adorador é a mesma pessoa. Entra e sai do trabalho pela porta da frente. Não brigando com a empresa, nem ficando, vou levar na justiça, hein? Pastor, mas eu estou certo, mas eu estou falando de outra coisa. Estou falando de gente encrenqueira, de gente que já entra pensando em fazer algo ruim contra a empresa. E isso não é fruto, isso não condiz com o adorador. Com o adorador não, porque o adorador, ele tem ações diferentes. O que louva expressa, o que adora age. Eu quero que você coloque aí para mim, por favor, meu irmão, esse slide aí. Eu fui convidado há uns 2 anos para falar para um grupo de pastores, e era para fazer essa tabela, vamos chamar assim, né? Sobre as diferenças que existem, ou a diferença que existe entre o louvor e a adoração. Só que assim, é tão interessante quando a gente fala de diferença, é algo que é um para lá e outro para cá, por isso são diferentes. Mas o louvor e a adoração são as únicas práticas diferentes que se completam. São as duas formas diferentes, porque uma expressa, a outra age, uma é mais do exterior, a outra é o interior, mas elas se completam. E assim a gente vê até no matrimônio, né? Que Deus une às vezes pessoas totalmente diferentes, mas que se completam. Aqui nós estamos falando de um casamento perfeito. Louvor e adoração são diferentes, mas se completam. Olha só como são diferentes. Com relação ao foco, né? Eu vou falar dos aspectos aqui, e vou falar sobre louvor e sobre adoração. Quanto ao foco, aspecto foco. O louvor, ele exalta o que Deus faz. Acho que dá para você ler lá. Exalta o que Deus faz. Enquanto que a adoração reverencia quem Deus é. Não existe aqui no foco da adoração aquela questão assim, se eu fui abençoado, então eu adoro. Não, eu adoro pelo que Ele é. Tem até uma música muito conhecida aí, né? Eu o adoro pelo que Ele é. Esse é o foco da adoração. Enquanto que o foco do louvor é exaltar o que Deus faz. Também não está errado, mas nós não podemos parar aí. O aspecto da expressão. No louvor é externo, é visível. Muitas vezes, como fizemos até agora, cantando, louvando, é coletiva. Enquanto isso, a adoração ela é interna, ela é profunda e muitas vezes pessoal. Não dá para você olhar por mão do lado, na hora dos cânticos, da expressão, e falar assim, esse está adorando, aquele não está. Embora daqui de cima, eu veja muita gente com a boca fechada, mas eu não julgo. 2 vezes eu não julgo, porque eu não enxergo sem óculos direito longe, e porque não é para eu julgar mesmo se ele está ou não em sintonia com o Senhor. Por quê?
Às vezes o momento que a pessoa está com a boca fechada é o momento que ela está adorando. Aquela letra, aquele cântico, aquela mensagem do cântico está falando com ela. Agora, o que é estranho é na hora do louvor, que já é externo, né? Então não estou falando ainda de interno, adorador, adorando mesmo. É quando você olha daqui e vê cutucando, dando risada e não está nem aí com nada. Aí é outra coisa. Mas o momento em que você às vezes fecha os seus olhos e não está cantando, mas está contemplando a glória de Deus, é adoração. Os únicos proibidos aqui de adorar são os cantores, né? Quer dizer, teve uma época, irmãos, que eu olhava para trás assim, estava tudo em adoração, e eu me salva, que tem essa parte da música aqui, e eles em adoração. Aí eu falei, não, peraí, ó. A gente vai orar para ter bastante ministério, que aí a hora que for o momento de outro ministério estar aqui ministrando, a gente adora lá embaixo. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos conduzir o povo ao louvor e à adoração. Então a gente não pode parar. Imagina só, quando Deus deu ordem para que adorasse, e tinha toda uma ordem mesmo, quem ia à frente, quem ia atrás e tal, e adorando e marchando. Imagina se lá o que estava bem à frente da batalha, ou levando o povo à adoração, cessasse de cantar. Então todo o projeto, todo o plano poderia ter problemas. Então Deus coloca tudo no seu devido lugar. Como aspecto ainda, nós temos a forma do louvor, que são com cânticos, palmas, danças, instrumentos. E a adoração em silêncio, oração, rendição e o que eu acabei de falar, contemplação. Na ênfase, o louvor tem gratidão pelas obras de Deus, expressa gratidão pelas obras de Deus, enquanto que a adoração é a intimidade com o caráter e a santidade de Deus. Olha só, está aprofundando. Temos um exemplo bíblico sobre louvor, que está lá no Salmo 150, versículo 6, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Já em João 4, versículos 23 e 24, que é a respeito da adoração, Jesus trata diferente. Os verdadeiros adoradores, é o que o Pai busca, são aqueles que o adoram em espírito interior e em verdade. E esse em verdade me chama a atenção, porque é de verdade mesmo. Não é aquele que vive uma vida hoje, outra vida amanhã, uma hora está com Cristo, outra hora não está, uma hora busca, outra hora não busca, uma hora teme, outra hora não teme ao Senhor, não. O adorador, ele tem uma constância, ele vive a verdade, ele vive de verdade para o Senhor. Em resumo, então, o que cada ação dessa significa? O louvor exalta a Deus pelo que Ele faz. Obrigado, pode tirar, viu? O louvor, ele exalta a Deus pelo que Ele faz. Por isso o louvor sempre estará ligado à celebração, à gratidão, à proclamação dos feitos do Senhor. E é uma bênção, e temos que fazê-lo. Os Salmos, o livro, de Salmos, é a maior coletânea de louvor que nós temos na Bíblia. O louvor, ele envolve música, celebração pública, testemunho dos feitos do Senhor. O louvor é declarar: Deus é bom. Todas as vezes que eu declaro: Deus é bom, Deus é fiel, Deus é benigno, Deus é misericordioso, eu estou louvando ao Senhor. Mas a adoração é o ato de entregar-se a Deus pelo que Ele é. A adoração é mais profunda do que a música até. A música é uma ferramenta, é uma forma pela qual nós adoramos ao Senhor. E sim, a música pode adorar ao Senhor, deve adorar ao Senhor, louva e adora.
Mas a música, ela não é, quero que fique claro para você, o mais profundo da adoração. Tem gente que pensa assim: se eu for à igreja e cantar até explodir, eu adorei. Se eu for à igreja e eu celebrar o Senhor e cantar muito, eu adorei. Mas não se limita à música. A adoração, ela não pode se limitar à música, porque a música, ela expressa a adoração, mas não é na música a origem da adoração. Como que eu provo isso? A adoração, ela surgiu antes da música. Nossa, pastor, e agora? Não, você vai ver que é porque a adoração pela música é uma forma de adorar. Mas a adoração, de maneira profunda, ela vai além da música. Porque em Gênesis capítulo 22, versículo 5, você não precisa abrir. Quando Deus pede Isaque para Abraão, e eles estão já prestes a subir para o holocausto, para o lugar do altar, os que foram com Abraão perguntaram: você quer que a gente suba com vocês? E Abraão respondeu: não precisa. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Olha onde aparece na Bíblia a palavra adoração, ou adorar, ou adorado. Foi quando Abraão obedeceu. Então a adoração vai além da música, e a música não pode ser o mais profundo da adoração, porque a música acaba, a música cessa com o culto. A música, mesmo que você ouça a semana toda, no trabalho, talvez uma hora para, mas você ser um adorador, isso não para nunca. Por quê? O adorador sempre será obediente. Olha que interessante quando ele fala: nós subiremos e depois de adorado, de termos adorado, voltaremos. Sabe o que eu aprendo com esse adorado de Abraão também? Que através da adoração, nós expressamos a nossa fé. E é por isso que a palavra diz: sem fé é impossível agradar o Senhor. Quem não tem fé não adora. Quando ele diz adorado, voltaremos, no íntimo, no mais profundo do seu coração, ele sentia que Deus daria um tipo de livramento para ele, porque ele amava demais aquele filho. Irmãos, poderia ter parado aí. Subiram, chegaram lá no local do holocausto. O menino pergunta: pai, eu estou vendo o altar, eu estou vendo a lenha, ajudei a trazer, eu estou vendo o cutelo, né, a arma que seria usada para sangrar, depois ainda seria queimado. E aí ele disse assim: eu não estou vendo, pai, o cordeiro, eu não estou vendo o animal. O que Abraão responde? Deus proverá. Quando você faz uma declaração como essa, obediente já a Deus, e ainda faz uma declaração como essa: Deus proverá. Isso só pode sair e ser fruto de um coração de adorador, de um coração adorador. É por isso que Jesus disse que ninguém pode declarar que Ele é Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Por isso que sem novo nascimento não é adorador. Louva, mas não adora. Olha, naquele dia não havia nenhum instrumento, não havia cântico, senão a Bíblia teria relatado: chegando lá, Abraão ajoelhou-se e cantou um hino ao Senhor. E aí nós aprenderíamos que pela música, pelo cântico, pelo hino,
pelo tocar de uma harpa ou de qualquer outro instrumento, daí Deus veio com a provisão. Não foi. Só foi um diálogo ali e obediência. Havia obediência, havia entrega pela fé. O adorador obedece e entrega tudo pela fé. A adoração de Abraão começou quando ele decidiu obedecer. E quantas coisas Deus tem nos pedido e a gente não obedece, não faz. Quantas coisas a gente retém. Antes mesmo de haver qualquer instrumento, de existir qualquer instrumento, já existia o altar. Antes mesmo de existir a melodia, já existia o sacrifício. Por isso, a adoração tem tudo a ver com altar e com sacrifício. Olha outro cântico. Vem o Senhor, minha vida oferecer. Essa aí já é mais de agora, né? Como oferta de amor e sacrifício. Adoração é oferecer a vida. Adorador é aquele que oferece a vida. Irmãos, não tem mais nem que ficar, aquela força danada para falar o que é certo, o que é errado, porque o adorador, o dia que ele vê que é errado, ele para, ele cessa. Eu não quero mais, não que ele talvez não caia de novo. Sim, natureza é pecaminosa, ainda habita em nós, a carne milita contra o Espírito, guerreia contra o Espírito, Espírito letra maiúscula, contra o Espírito de Deus. A nossa carne luta, guerreia, que quer fazer a sua própria vontade, o Espírito Santo de Deus dizendo, não, é para lá, e a gente, mas a carne quer ir para cá, e fica aquela luta. Mas quem vai vencer? Vai vencer a influência que estiver maior na sua vida, e a influência maior na vida do adorador é do Espírito Santo de Deus, não é da carne. Deu para entender? Mas tem coisa que é tão difícil de eu me libertar, e não estou tirando aqui nenhuma onda, não, eu sei que tem coisas difíceis para se libertar. Mas sabe por que você não se libertou ainda? Porque você está fazendo sozinho. O adorador corre para o braço, para o colo do Pai e clama, Espírito Santo de Deus, ore por mim, eu não sei o que falar, interceda por mim com gemidos inexprimíveis. O adorador tem tudo isso na mão, tem todos esses recursos para clamar, para pedir, mas você precisa cumprir a sua parte, e o adorador cumprirá a sua parte. Vamos para Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1, esse eu quero ler, Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu fico aqui, de certa forma, confortado, e com as minhas mãos dadas ao apóstolo Paulo, porque quantas vezes esta é a posição, ou esta tem que ser a ação do líder, do pastor, de dizer para as ovelhas, para a membresia, eu rogo que você não faça isso, eu rogo que você não faça isso. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, eu rogo-vos, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, ele apela para as misericórdias de Deus. Alguma vez aqui você passou pela experiência do seu pai e da sua mãe te pedir algo e falar assim, ó, eu estou te pedindo pelo amor de Deus que você não faça. Eu estou te pedindo, por favor, pelo amor, às vezes falam, pelo amor que você não faça. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou pedindo pelas misericórdias de Deus, que vocês sejam diferentes. Irmãos, o adorador não vai ter problema aqui, ó, nessa parte em que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele não vai ter problema, o adorador, em entender que certas roupas não cabem, não servem mais, que certos lugares não prestam mais, que certas atitudes não são para você mais, para nós mais, que enfim, até o falar tem que ser diferenciado, porque nós temos um corpo transformado. E ele diz ainda no final, que quando nós agimos assim, aí de fato há um culto racional, porque quando nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o culto é racional, não é um culto emocional. Fala racional, né? Racional, não é o emocional, é o racional. A gente sai daqui convencido e certos, e tudo confirmado no nosso coração, como nós devemos ser e como nós devemos fazer. Esse é o culto racional. Por isso, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, já que nós estamos na nova aliança, e não tem mais entrega de animais, como lá na antiga aliança, que o animal era entregue e era sacrificado, e o derramamento do sangue era aspergido, depois o animal era queimado, e aí o povo ficava por um ano, oba, estou agora com os meus pecados encobertos. Não, e não tem mais esse sacrifício. O sacrifício que existe agora é a nossa entrega de vida ao Senhor, através de culto prestado por corações obedientes, que é a parte integrante de um adorador. Paulo aqui ele está ensinando que você se apresentar ao Senhor é viver entregue, é viver só para Ele, porque a adoração renuncia vontades, a adoração é a renúncia de vontades, a adoração é priorizar Deus, a adoração é colocar o reino acima dos interesses pessoais. Eu até posso ter razão em alguma coisa, e é um interesse pessoal meu, até, mas quando eu olho para a palavra, e isso está indo em desacordo com ela, eu fico com o que o reino diz, eu fico com o que a palavra diz. Mas falando ainda de louvor e adoração, o louvor por si só, o louvor quando não é juntamente ali entregue ao Senhor como adoração, o louvor ele só sai dos lábios dessa maneira, mas a adoração verdadeira vem do interior, vem da vida. Falei até agora de sacrifício, falei de obediência, mas eu quero falar de algo importante também que demonstra que somos adoradores, é servir. Êxodo capítulo 31, vamos comigo lá, é o segundo livro da Bíblia, fácil de encontrar. Você pega a sua Bíblia, vai lá, vai ter Gênesis, aí você vai para Êxodo comigo. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 31, versículos de 1 a 3. Olha a história desse homem. Êxodo capítulo 31, de 1 a 3. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Bezalel se apresentou ao Senhor, ele era um artesão, ele se apresentou ao Senhor para servir como um dos que estavam trabalhando na construção do lugar da adoração.
Então, às vezes você é chamado para trabalhar em algo que é físico e você pensa, como eu posso adorar a Deus com isso? Olha aqui o exemplo de Bezalel. Ele se dispõe a servir a Deus com o que ele sabia fazer, e Deus vê ali naquele coração algo tão genuíno, tão verdadeiro, tão generoso, tão amoroso, que Deus o enche de unção. É por isso que tem algumas pessoas na igreja que se destacam mais do que as outras. Não é porque porque Ele não faz acepção de pessoas, não é porque Deus decidiu, é porque é filho do pastor, filha do pastor, é porque é de um membro antigo da igreja, então eu vou usar aquele menino, vou usar aquele jovem, vou usar aquele adolescente, vou usar esse adulto que me serve, não é isso, é porque a pessoa sempre anda entregue ao Senhor. Aí o que tem agora de benefício nisso? O Espírito Santo de Deus enche, aí o Espírito Santo de Deus capacita. Olha só o que a palavra diz aqui, Deus falando: eu o enchi de habilidade, eu o enchi de inteligência, eu enchi de conhecimento em todo o artifício. Olha, você não somente será bênção na igreja, mas o adorador, porque serve ao Senhor, é cheio do Espírito de Deus, por esse motivo, por vida entregue no altar, vai se destacar em tudo que ele fizer. Quantas pessoas, eu já ouvi falar, porque graças a Deus tem muitos Bezaléis aqui na nossa igreja, né? Aleluia. Quantas pessoas já chegaram em mim e falaram assim: olha, aquela pessoa da sua igreja olha, se destaca no trabalho, ele é um bom trabalhador, ele é um bom funcionário. Irmãos, isso é ser um Bezalel, o adorador de verdade. Está vendo? O louvor não é expressão externa, mas o adorador de verdade, do interior dele vem ações para fora, para o exterior, e ele, como Bezalel, enche-se do Espírito, é cheio do Espírito, e o Senhor lhe dá inteligência, lhe dá habilidade e lhe dá todo o conhecimento. Por isso, seja um adorador. Você vai se destacar em muitas coisas, porque o Senhor ungiu Bezalel para isso. Ele não era músico, ele era um artesão. O que tinha a ver com adoração? Tinha a ver que Deus o ungiu para servir. Quando nós trabalhamos na obra de Deus, estamos servindo, e isso é adoração. Quando nós contribuímos com a obra de Deus, isso é adoração. Quando somos generosos, por isso, quando você faz a obra de Deus, ou vem fazer a obra de Deus, faça com excelência, porque nós estamos adorando. E a adoração, ela está na disposição do coração. Feche seus olhos. Eu quero concluir. E quero que você pense comigo. Nós podemos louvar, nós podemos abrir a nossa boca sem adorar, mas nós não podemos adorar ao Senhor sem nos entregar. Por isso, alguém que louva, pode ser que não adore, mas alguém que é adorador, é impossível não louvar. Nós aprendemos, ou até relembramos hoje aqui, que o louvor é expressão, e a adoração, ela é rendição. O louvor é declarar os feitos de Deus, é cantar sobre Deus, mas a adoração expressa viver para Deus. E vai se completando. O Senhor está neste tempo, já disse isso, procurando mais do que vozes são importantes, cantar, tocar, fazer qualquer ato de louvor é importante também, mas o Senhor, Ele está procurando mais do que isso, mais do que vozes, mais do que instrumentos afinados, Ele está procurando corações alinhados com Ele. Por isso que Jesus declarou em João 4:23, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu encerro dizendo
baseado lá em Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 16, que nós lemos no início da mensagem. Nós honramos a Deus quando os nossos lábios o exaltam. Nós honramos a Deus quando os nossos lábios o exaltam, quando nós louvamos. Mas nós o adoramos verdadeiramente quando a nossa vida se torna um sacrifício e se torna mais do que isso, um altar de sacrifícios que lhe agradam. Quero que você feche os seus olhos e se coloque diante do Senhor. Baseado em tudo que você ouviu aqui, o que de fato você tem feito para que você possa sair daqui declarando: eu sou um adorador. Eu não quero que você saia daqui envergonhado. Todos nós precisamos, em um momento da nossa vida, alinharmos alguma coisa em nossa vida, alinharmos com Deus. Mas nós precisamos termos um posicionamento claro e sincero com o Senhor. E se você hoje tem feito só o que te mandaram fazer e não faz o restante de mais nada, o adorador não é assim. Ele vai buscar trabalhar, atuar e ser bênção na obra do Senhor em todas as circunstâncias. Se você está distante do Senhor, ou se você não conhece a Jesus ainda, esse também é o tempo para você clamar ao Senhor aí no seu lugar. Não vou chamar ninguém aqui à frente, nem fazer apelo de levantar a mão, mas eu quero que você se coloque diante de Deus agora e diga: Senhor, eu quero ser um adorador. Em nome de Jesus.